O triel atingiu a pedra com um som metálico agudo que ecoou pela trincheira inundada. O Dr. Moray Avam ajoelhou-se na lama, removendo com as mãos nuas séculos de sedimentos. O que emergiu foi um piso de mosaico, e nele letras gregas que não eram vistas por olhos humanos havia mais de 1400 anos. Porém, havia um detalhe inquietante. Quando especialistas reconstruíram o anel interno do texto, encontraram palavras atribuídas diretamente a Jesus, palavras ausentes de qualquer evangelho, manuscrito ou escritura já registrados. E a mensagem não era reconfortante, era um aviso. Fizemos recentemente uma descoberta surpreendente que conecta este lugar diretamente à Beza. Trata-se de uma ordem para guardar algo contra ameaças que a inscrição se recusa a nomear. As letras internas foram gravadas de forma superficial, quase invisível, como se os construtores bizantinos quisessem escondê-las de quem não soubesse onde procurar. Do que tinham tanto medo que fosse descoberto na cidade que desapareceu. Para entender por que essa descoberta é perturbadora, é preciso compreender o local onde foi feita. Não era Jerusalém nem Nazaré, mas Betesda. Se você conhece a Bíblia, esse nome deve causar desconforto. Betesda era a cidade natal de Pedro, André e Filipe, 3 dos discípulos mais importantes do Novo Testamento. Foi ali que Jesus curou um cego, aplicando lama em seus olhos, e onde ocorreu a multiplicação dos 5.000. Na prática, Betesda funcionava como base operacional do ministério de Jesus. Contudo, havia algo inquietante. Foi uma das 3 cidades que Jesus amaldiçoou publicamente. No Evangelho de Mateus, ele pronunciou julgamento contra ela, declarando: "Ai de ti!" A cidade testemunhara milagres que deveriam eliminar qualquer dúvida, mas seus habitantes recusaram-se a acreditar. Jesus advertiu que, no dia do julgamento, Betesda seria lançada ao Hades. A história sugere que isso ocorreu. No 4º século, Betesda tornou-se uma cidade fantasma, desapareceu dos mapas e deixou de ser mencionada. A terra pareceu engoli-la completamente. Durante quase 2000 anos, estudiosos debateram sua localização. Em 2016, o professor R. Stephen Notley e o Dr. Moray Avam iniciaram escavações em um local alagado chamado El Araj. O que encontraram mudaria tudo. As escavações começaram em julho, sob calor intenso. Uma equipe de 28 arqueólogos trabalhou em turnos, com bombas funcionando 24 horas por dia para conter a água subterrânea. Por 3 temporadas, encontraram apenas cerâmica romana e lama. Então, em 2019, uma pá atingiu algo sólido a 1,80 m de profundidade. Surgiu uma estrutura com paredes de quase 1 metro de espessura, construída com pedras cuidadosamente talhadas. O detalhe decisivo foi a presença de uma abside semicircular, típica de igrejas cristãs. A datação indicou construção entre os anos 400 e 500, durante o período bizantino. Sob o piso da igreja, havia estruturas ainda mais antigas, do 1º século. Casas de pescadores, pesos de redes, anzóis e moedas da época de Jesus. Os construtores bizantinos posicionaram a basílica precisamente sobre uma casa específica. Não era a maior nem a mais conveniente. Eles acreditavam que era a casa de Pedro. Construíram paredes protetoras ao redor do cômodo original, preservando-o como relíquia sagrada. Então o mosaico começou a revelar seus segredos. Conservadores removeram sedimentos grão por grão. Surgiram 127 caracteres gregos em escrita formal bizantina. A inscrição externa mencionava Pedro como chefe e comandante dos apóstolos celestiais, expressão de enorme peso teológico, indicando autoridade suprema. Mas havia mais. O texto estava dentro de um medalhão circular de cerca de 45 centímetros. Dentro dele, quase invisíveis, havia 43 caracteres adicionais. Imagens infravermelhas revelaram palavras atribuídas diretamente a Jesus, palavras que não aparecem em Mateus, Marcos, Lucas ou João. Os linguistas reconstruíram a mensagem. Guarda a minha casa, pois eu vou preparar os céus.
Essa frase é sem precedentes. No Evangelho de João, Jesus diz a Pedro para apacentar suas ovelhas. Em Mateus, chama-o de rocha, mas nunca ordena que ele guarde sua casa. A segunda parte também difere dos textos canônicos. Em João, Jesus fala em preparar um lugar. Aqui, fala em preparar os céus. Segundo Notley, isso sugere uma divisão de responsabilidade cósmica. Jesus parte para moldar a eternidade, enquanto Pedro permanece para proteger algo que não pode ser abandonado. O mosaico foi colocado diretamente sobre a casa física de Pedro, onde Jesus esteve. Isso levanta a possibilidade de que o local tivesse um significado não registrado nos evangelhos. Estudiosos reconhecem a existência de mais de 200 ditos atribuídos a Jesus fora do cânon bíblico. Porém, encontrar um gravado permanentemente em um importante local de peregrinação confere-lhe peso extraordinário. Nem todos concordam com sua autenticidade. Alguns sugerem que seja desenvolvimento teológico posterior. Contudo, permanece a pergunta: por que escondê-lo? A inscrição sugere que os habitantes preservaram algo excluído do registro oficial. Se tomada literalmente, levanta outra questão. O que Pedro deveria guardar? Betesda não era uma vila comum. Ali ocorreram milagres extraordinários. Quando Jesus ordena que Pedro guarde a casa, ele assume o papel de guardião, não apenas líder, mas sentinela de algo perigoso ou sagrado. Uma interpretação é que ele deveria proteger o local físico onde o ministério começou. Outra sugere que deveria preservar a memória e os ensinamentos ainda não escritos. Porém, existe uma leitura mais sombria. Mesmo após a maldição e o desaparecimento da cidade, alguém permaneceu protegendo esse ponto específico por séculos, preservando-o em segredo até o cristianismo tornar-se religião oficial de Roma. Então ergueram um monumento duradouro e selaram um aviso no chão. O que estavam protegendo? Sabemos que o mosaico permaneceu enterrado a 1,80 m, preservado pelas mesmas inundações que apagaram Betesda da história. Sabemos que a mensagem permaneceu oculta por 1.400 anos e contém palavras atribuídas a Jesus ausentes dos evangelhos. Mas não sabemos tudo. A escavação revelou apenas 40% do piso da igreja. Outras seções permanecem enterradas, especialmente próximas ao altar, onde inscrições importantes costumam estar. É possível que guarda a minha casa seja apenas o início de uma mensagem maior. Como afirmou Notley, encontramos algo que a Igreja Antiga considerou importante o suficiente para preservar por 15 séculos de silêncio. A questão não é se isso importa, mas o que mais foi escondido. Pergunte a si mesmo: se aqueles que conheceram Pedro e herdaram suas instruções acreditavam que este lugar exigia proteção permanente, do que exatamente estavam protegendo o mundo? E se essa mensagem surgiu agora, após 2000 anos de silêncio, será que realmente deveríamos tê-la encontrado? Obrigado por assistir. Enquanto estiver aqui, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Clique em um dos vídeos recomendados na tela para mais informações incríveis. Nos vemos lá.